Bem, inicialmente, eu desejo expressar, professor Gustavo Martins de Almeida, o meu agradecimento em relação ao convite que me foi formulado pelo desembargador Grandinetti Castanho de Carvalho para que estivesse presente hoje para trocar algumas opiniões sobre um tema crítico e polêmico. Mas, antes de mais nada, eu não poderia deixar de mencionar a presença na mesa deste notável penalista brasileiro, professor Juarez Tavares, que é uma referência internacional em termos da ciência do direito penal. Ainda gostaria de, antes de abordar o tema, e o professor Juarez também comungou do mesmo dia, recordo-me da conferência do eminente professor Karl Roxin, proferida em 6 de maio de 2001, numa quarta-feira, aqui neste mesmo auditório da Escola da Magistratura, quando, no Congresso de Direito Penal, em sua homenagem, ele discorreu sobre o tema A Proteção da Vida através do Direito Penal. E exatamente me inspirei naquela conferência em que ele encerrava o Congresso. E, quando no seu tratado, ele, ao se referir ao Tribunal Constitucional Federal, anota que ele passa a conceder a proteção à vida através da formação de outros meios distintos que não sejam apenas jurídico-penais. Daí, o tema de hoje, colocado: interrupção da gravidez, uma questão de direitos humanos. Novas causas de interrupção da gravidez justificada. Diante dos impulsos trazidos pelo cristianismo na remoção de ideias e de conceitos que o inspiram, o aborto foi criminalizado por quase todos os povos civilizados. Os problemas derivados e as consequências possíveis da interrupção da gravidez são desenvolvidos em polêmicas doutrinárias. Contemporaneamente, está em pauta obrigatória discussões sobre os direitos humanos, a descriminalização total ou parcial, pleiteando-se a liberdade da mulher, através de certas condições limites, sistema de indicações e sistema de prazos, e de abortar em hospitais sob a vigilância de profissionais codificados. A liberdade é um poder de autodeterminação em razão do qual a pessoa escolhe por si própria como se portar diante de determinado momento pessoal. A liberdade sexual, entendida como de suas mais importantes expressões, referida ao exercício de sua própria expressão sexualidade, se constitui no direito de exercê-la em plena liberdade. Note-se que se cogita de um valor intrinsecamente individual, desconectado de fundamentos éticos-sociais. A conduta social, a conduta sexual, ela é garantida desde que realizada entre adultos, com pleno consentimento, e a sua realização ocorra no âmbito privado. A Constituição de 1988
estabeleceu o direito à vida, à dignidade e à igualdade. O ponto enfatizado é o direito à vida, fonte originária de todos os direitos constitucionais básicos, que englobam em sua inviolabilidade o direito à dignidade da pessoa humana, à privacidade, à saúde, à integridade física e moral, enfim, à própria existência. Há duas situações na esfera constitucional de segurança. A primeira, o dever de respeitar a vida humana, e o segundo, o dever constitucional de protegê-la. A grande discussão na elaboração da Carta Republicana de 88 dizia respeito à inclusão da cláusula direito a uma existência digna. O texto constitucional não se refere ao recém-nascido, porém, não haveria necessidade para tal especificação, visto que é inviolável o direito à vida erga omnes, incluindo-se, por óbvio, a vida intrauterina. Dentro dos direitos humanos, há uma escala lógica de limitações, inclusive entre os denominados básicos ou fundamentais, razão pela qual a vida do nascituro deve ter um grau inferior à importância da vida do já nascido. É imperativo que o Estado, na condição de tutor normativo dos reflexos socioculturais, outorgue sua proteção, ainda que conjuntural, dentro de sua realidade temporal. Efetivamente, a integridade física e psíquica e a vida em relação à genitora devem ser objeto de tipologias mais adequadas. O interesse democrático estatal é predominante como bem jurídico conjuntural. Na questão mais polêmica, pertinente à exclusão da antijuridicidade, o Código Penal Brasileiro de 1940, desde a década inicial da metade do século XIX, reza que, sendo sujeito ativo o médico, não se pune o aborto se não houver outro meio de salvar a vida da gestante e a gravidez resultar de estupro e o aborto for precedido do consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Faço uma homenagem ao Juarez. O texto do esboço Evandro Lins já atendia às orientações das contemporâneas legislações sobre o tema, incluindo a saúde física e psíquica das gestantes, a possibilidade do nascituro apresentar graves e irreversíveis anomalias que o tornem inviável, como a cláusula de ser procedida com o consentimento da mulher ou de seu representante legal, e no caso de não concordância do cônjuge ou companheiro, a justificativa. A legislação brasileira, lamentavelmente, não inseriu a cláusula grave e irreversível lesão para o corpo ou para a saúde física ou psíquica da mulher grávida. Quando se refere o texto legal, não só à vida da gestante, deve-se entender também, em sentido lato, a sua futura qualidade de vida. A melhor solução seria a avaliação do quadro clínico, através de um modelo integrado, diante do especial caso concreto. A indicação médica ou terapêutica abrangeria, em sentido global, também nos graves e irreversíveis requisitos cumulativos e não alternativos danos à integridade física e psíquica no momento da evolução temporal da gravidez, diante do comportamento conferido pelo avanço do conhecimento da ciência médica.
grande parte dos sistemas de saúde nos países em desenvolvimento, independentemente da sua política em relação ao aborto induzido, não planeja sistematicamente ou fornece atenção médica de emergência de maneira eficaz para as mulheres que sofrem de complicações relacionadas ao aborto. Como resultado, o tratamento é frequentemente postergado e ineficaz, com grandes consequências e riscos à saúde da mulher. Na questão pertinente aos injustos contra a vida intrauterina, a doutrina internacional tem estimulado a discussão parlamentar em torno de dois modelos. O modelo das indicações, que significa que as soluções para a impunidade da interrupção da gravidez devem ter como patamar uma ideia de conflito de valores, e a solução é a regulamentação das indicações. E o modelo dos prazos, dependente ou não de um sistema de aconselhamento da mulher grávida. A questão resulta de um princípio de paridade do injusto de aborto em correspondência com a ideia de dignidade e proteção da vida intrauterina. O anteprojeto brasileiro de 2012 propõe que não há crime de aborto procedido com o consentimento da gestante quando, primeiro, houver risco à vida ou à saúde da gestante. 2. Se a gravidez resulta de violação à dignidade sexual ou do emprego não consentido de técnica de reprodução assistida. 3. Se comprovada a anencefalia ou quando o feto padecer de graves e incuráveis anomalias que violem a vida extrauterina, em ambos os casos, atestado por 2 médicos. 4. Por vontade da gestante, até a 12ª semana de gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. A tendência das legislações contemporâneas é no sentido da atenuação da pena privativa de liberdade para a mulher que provoca o aborto ou consente que terceiro lhe provoque. E, ao contrário senso, aumenta-se a gravidade da pena imposta para o agente provocador. A vexata quaestio é altamente polêmica e podemos resumir em 3 correntes básicas a orientação das legislações sobre o aborto. Primeira, só é permitido em circunstâncias limitadas e excepcionais. Segundo, só é permitido através de processo de autorização. Terceiro, é permitido, embora prescrita condição limite. É um marco da jurisprudência americana o voto condutor do juiz Blackmun, reconhecendo a privacidade pessoal, consequentemente, a decisão de abortar, mas que tal direito não carece de postulação e deve ser considerado diante de importantes interesses estatais em sua regulamentação. A Corte Suprema Americana decidiu que a palavra pessoa, tal como é empregada na emenda número 14, não inclui o não nascido e que a mulher grávida não pode ser isolada em sua privacidade, pois leva consigo o embrião e depois o feto, e qualquer direito à privacidade deve ser medido conjuntamente. Aduz em seu voto que o interesse do Estado na vida em potencial
é a viabilidade, capacidade de viver fora do útero materno. Daí, a Corte Suprema Americana, com patamar no direito à privacidade, ter dividido a gravidez em 3 períodos trimestrais. No primeiro trimestre, autoriza o aborto sem restrições. No segundo trimestre, reconhece a existência de um interesse do Estado em preservar a saúde da mãe e autoriza restrições referentes à forma em que o aborto poderia ser realizado. E no terceiro trimestre, reconhece um interesse do Estado em preservar a vida potencial, de modo que, inclusive, pode proibir, neste período, salvo se ocorra perigo de vida ou saúde da mãe. Portugal promulgou, a 10 de abril de 2007, a lei que descriminaliza a interrupção voluntária da gravidez nas primeiras 10 semanas. O novo diploma legal estabelece um período de reflexão da mulher, aspas, não inferior a 3 dias, a contar da data da realização da primeira consulta, fecha-se aspas, destinado a proporcionar o acesso à informação relevante para formação de sua decisão livre, consciente e responsável. A consulta é obrigatória e compete ao estabelecimento de saúde oficial, onde se pratica a interrupção voluntária da gravidez, garantir a sua realização em tempo útil. Os estabelecimentos são obrigados a encaminhar para uma consulta de planejamento familiar as mulheres que solicitem a interrupção da gravidez e, caso seja de sua vontade, obrigados a enviar a um outro estabelecimento que deve dispor de serviços de apoio psicológico e de assistência social específica. Os médicos e os demais profissionais de saúde ficam vinculados ao dever de sigilo, atos, fatos e internações, assegurado o direito à objeção de consciência. Ainda no âmbito da consulta, consideram que a mulher deve ser informada, primeiro, sobre o nível do desenvolvimento do embrião, segundo, os métodos realizados para interromper a gravidez, terceiro, as possíveis consequências desta para a saúde física e mental. É certo que em uma visão democrática, o planejamento depende da livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. Constitui princípio constitucional fundamental a dignidade da pessoa humana e nas relações internacionais. O Brasil rege-se pelo princípio da prevalência dos direitos humanos. Delegações de 180 países aprovaram uma proposta brasileira em relação ao aborto, chegando a um consenso sobre o tema na Conferência sobre a População da ONU, realizada em 1999. O texto diz que os sistemas de saúde, abro aspas, devem treinar e equipar pessoal da área de saúde e tomar outras medidas para garantir a realização de abortos seguros e acessíveis, fecho aspas, nos países onde a interrupção da gravidez seja considerada legal. É, acima de tudo, digo, uma questão de cidadania, de viver com dignidade e ter o controle sobre a própria vida sexual e reprodutiva.
A Universidade de Brasília, em parceria com o Instituto de Bioética e financiada pelo Fundo Nacional de Saúde, em estudo premiado dos professores Marcelo Medeiros e Débora Diniz, 2010, apresenta os primeiros resultados da Pesquisa Nacional de Aborto, do PNA, produto da entrevista estratificada de 2.000 mulheres alfabetizadas com as idades entre 18 e 39 anos, que indica que aos 40 anos, mais de uma em cada 5 já fez o aborto, sendo que é mais comum entre as de menor escolaridade e que a religião não é um fator importante para a diferenciação em relação à sua prática. O Supremo Tribunal Federal destacou julgar a DPF 54 em 11 de abril de 2012, na relatoria do ministro Marco Aurélio, aspas, que a locução sobre a proteção de Deus, constante no preâmbulo da Constituição, não seria norma jurídica. Logo, enfatizou-se que o Estado seria simplesmente neutro, não seria religioso, tampouco ateu. Ressaltou que as garantias do Estado secular e da liberdade de culto representariam que as religiões não guiariam o tratamento estatal dispensado a outros direitos fundamentais, tais como os direitos à autodeterminação, à saúde física e mental, à privacidade, à liberdade de expressão, à liberdade de orientação sexual e à liberdade no campo da reprodução. O Programa Nacional de Direitos Humanos indica a opção pelo fortalecimento da democracia no que tange à igualdade econômica e social, razão pela qual, após a consulta à sociedade civil, ampliando-se e dando-se visibilidade à discussão temática, poderíamos melhor adequar a legislação pátria à modernidade normativa, atendendo aos reais postulados de nossa sociedade nos tempos contemporâneos. A nosso aviso, a norma penal é uma fotografia da sociedade ao seu tempo histórico. A nossa posição é na direção da evolução das legislações contemporâneas, da legalização da interrupção da gravidez nas primeiras 12 semanas, estabelecendo-se o período de reflexão destinado a proporcionar o acesso à informação, à decisão livre e consciente, após consulta obrigatória ao órgão oficial de aconselhamento, garantida a sua realização em tempo útil, observado o dever de sigilo e assegurado aos médicos o direito à opção de consciência. A assessoria contribui para que a mulher tome uma decisão responsável e consciente diante do conflito com a gravidez. Portanto, meus caros amigos, para poder ganhar no tempo, é uma questão de saúde pública na direção de garantir à mulher o próprio controle de sua fertilidade, saúde e futura prole, o que não deixa de ser uma questão abarcada pelos direitos humanos em um Estado social e democrático de direito. Muito obrigado.